papai. Então, Manu, o vídeo de hoje é sobre o quê? Terceira viagem de Paulo, de novo? Não. É os acontecimentos que sucederam à terceira viagem, né? Estamos quase terminando o livro de Atos, né? O resumo do livro de Atos. Então, depois que você assistir a playlist toda, você vai ter um bom resumo do livro de Atos, né? Uma visão panorâmica do livro de Atos. Ele não está tão resumido, né? Tanto que eu fiz em vários vídeos, né? Então, não está tão resumido. Praticamente, você vai conhecer em detalhes o livro de Atos, né? Então, vamos falar dos acontecimentos que sucederam, ou seja, que vieram depois da terceira viagem, né? Então, Paulo chega ali a Jerusalém, né? No final da terceira viagem, né? E Paulo chegou em Jerusalém, ele foi calorosamente recebido pelos irmãos da fé, né? O apóstolo Tiago e os anciãos de Jerusalém pediram a Paulo que demonstrasse sua fidelidade às tradições judaicas para evitar confusão, entendeu? Vai ficar discutindo se, vou comer carne de porco, vou guardar o sábado, isso aí é discussões menores, né? O que é necessário, o que eles combinaram no primeiro concílio de Jerusalém, lá em Atos 15? Mas um momento. Né? Evitar, não comer carne consagrada para sacrifício, né? Não comer carne com sangue e evitar imoralidades, entendeu? Então, isso bastava, não precisa circuncidar, não precisa guardar o sábado, né? Se quiser comer carne de porco, pode comer, mas os judeus que já tinham essa tradição, podia continuar com essas tradições, entendeu? Então, para não ter confusão com coisa que não importa, eles pediram para Paulo demonstrar que Paulo era judeu também, né? Ele seguia as tradições judaicas, né? Não o judaísmo, mas as tradições judaicas, né? Porque Paulo era cristão. Então, isso aí que aconteceu lá em Jerusalém, né? Só que logo Paulo começou a ser perseguido, né? Ele foi visto no templo de Jerusalém e foi acusado de trazer gentios com ele, o que o levou a uma agitação, né? Os judeus não admitiam que os gentios entrassem no templo, lembra? Que para os judeus, os gentios eram impuros, né? Então, eles acusaram Paulo, porque eles já queriam pegar Paulo mesmo, que Paulo fosse preso, né? Acabaram inventando história, né? Fake news. Falaram que ele entrou com um gentio lá no templo, né? E aí ele foi, mas ele não tinha entrado. Aí ele foi preso, né, pelos romanos, né? E as autoridades romanas intervieram para conter a agitação e prenderam Paulo para sua própria proteção, né? Porque começou uma confusão lá entre os fariseus e os saduceus, né? E a discussão era tão violenta que eles chegaram até a começar a brigar mesmo, de porrada. E os romanos tiveram que tirar Paulo ali do meio, para ele não ser morto, né? E Paulo, em seguida, lá em Atos 22, né? Paulo faz a sua defesa perante a multidão, né? Ele falou em aramaico, né? Que era a língua ali, né? Ele falou em aramaico à multidão, que o havia cercado no templo, explicando a sua conversão e o chamado divino, né? Então ele contou aquela história de novo, que ele estava indo para Damasco, você lembra? Qual que é a história?
da conversão de Paulo. Como foi a conversão de Paulo? Ele estava indo para Damasco, né? E aí ele caiu do cavalo e ficou cego, aí ele foi pra... Damasco, Uhum. né? E aí, esqueci o nome, foi lá... Ananias foi lá e orou para ele, aí ele voltou a enxergar, né? Aí ele contou essa história toda aí para a multidão, né? E como Deus chamou ele para ser o apóstolo dos gentios, né? O apóstolo dos gentios, né? Devido às habilidades, a cultura que ele tinha, né? Ele falava grego, ele era cidadão romano, né? Então, assim, o acesso que ele ia ter, ele poderia entrar em vários lugares, né? Porque ele tinha cidadania romana, ele era um homem muito estudado, né? Inclusive, ele tinha sido fariseu, né? Então, ele era um homem muito zeloso, assim, né? Conhecia muito a palavra, foi discípulo de Gamaliel, né? Que era um fariseu. Então, ele explicou tudo isso aí, né? E aí, ele logo em seguida, ele revela, né? Que ele tem cidadania romana. Ó, eu sou romano. Por quê? Porque o pessoal já queria matar ele, né? Então ele revelou, ó, eu sou cidadão romano, né? E isso protegeu ele de receber flagelo, né? Castigo, né? E forçou as autoridades a tratar ele com mais respeito, né? Porque ele tinha cidadania romana. E ele não era romano porque ele comprou a cidadania, mas ele era de nascença mesmo, né? Aí ele foi transferido para Cesareia, né? Lá no capítulo 23, né? Devido à ameaça à sua vida lá em Jerusalém, ele foi transferido para Cesareia, né? Na costa mediterrânea ali, sob escolta romana, né? E lá ele foi levado para lá para ser julgado por Félix, que era o governador ali da Cesareia, né? Então, Paulo foi mantido em prisão domiciliar em Cesareia, onde ele teve um julgamento perante o governador romano Félix. Mas Félix adiou sua decisão, né? Félix não quis julgá-lo. E aí um grupo de judeus jurou matar Paulo, né? Forçando as autoridades a tomar medidas para protegê-lo. E qual é a medida? Mandaram ele para onde? Para Roma, né? Mandaram ele para Roma, para ele ser julgado em Roma, certo? Pelo imperador. Não é mais pelo governador, julgado pelo imperador. Aí, o imperador é o top dos top. É tipo o faraó, né? Aí, o que acontece? Nessa viagem que acontece aqueles lances ele fala, ó, galera, esse navio aqui vai afundar, hein? Acho melhor a gente não ir, não. E os cara falavam assim, não, Paulo, você não sabe de nada, não sei o quê. E o navio, o que aconteceu? Afundou, né? Naufragou ali. E eles foram nadando, né? Eles foram nadando até uma ilha, até a ilha de Malta, né? Mais pra frente a gente vai explicar isso, né? Então, ele foi transferido ali para Roma, né? Diante das ameaças, né? E o comandante romano, Cláudio Lísias, decidiu enviar Paulo para Roma para ser julgado pelo imperador, né? Esses eventos marcam os acontecimentos que ocorreram após a terceira viagem missionária de Paulo, né? E isso que a gente falou nesse vídeo está descrito em Atos 21 a 23, né? Então, nós resumimos aqui 3 capítulos, né? Paulo enfrentou desafios legais, ameaças à sua segurança, enquanto continuava o seu testemunho como cristão e apóstolos. Muitas vezes pode acontecer com a gente também, né? Da gente estar pregando a palavra de Deus e sofrer uma perseguição, né? Então, isso que a gente tinha para falar
dos acontecimentos que sucederam a terceira viagem de Paulo. Gostaram do vídeo? Sim! Então, pessoal, não percam os próximos vídeos. Vamos concluir o livro de Atos, tá? Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau.